No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Rosa surpreende a todos ao decidir resgatar um pedaço de sua juventude. Com a ajuda de Filipa, Léo, Sofia e Denise, organiza um baile que promete emocionar. Porém, em meio à música e à nostalgia, um instante inesperado choca a todos. Rosa, tomada pela memória, confunde Jaques com Joseph, trazendo à tona sentimentos guardados no fundo do coração. Enquanto isso, Nina insiste em descobrir a verdade sobre os sentimentos de Filipa. Curiosa e direta, a menina pergunta: "Você gosta mesmo do Jaques ou é só admiração?" A timidez de Filipa fala mais alto, e o silêncio acaba revelando muito mais do que as palavras. Do outro lado da história, Samuel desabafa com Rosa sobre a postura autoritária de Jaques dentro da Boaz. Ele trata a fábrica como se fosse um campo de batalha, dispara, deixando clara sua indignação. Rosa escuta atenta, mas um brilho em seus olhos indica que algo pode mudar drasticamente em breve. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Jaques, por sua vez, não encontra paz nem mesmo no sono. Em seus sonhos, a imagem de Olivia o persegue com intensidade. Ele desperta suado, perturbado, dominado pelas lembranças de uma paixão que continua viva, apesar de todos os anos. Enquanto isso, Sofia mostra que está atenta e não perde uma oportunidade de agir contra Jaques. Astuta, a garota começa a planejar uma maneira de desmascará-lo. Paralelamente, semeia em Samuel a ideia de transformar sua cumplicidade com Léo em um verdadeiro romance, incentivando-o a dar o próximo passo. A tensão cresce quando Danilo adverte Jaques sobre a insatisfação das funcionárias da Boaz. Unidas, elas começam a questionar suas ordens arbitrárias, o que ameaça abalar de vez sua autoridade. E no auge das emoções, Léo se ergue diante de Jaques com coragem inédita. Samuel, firme ao seu lado, reforça sua força. "Você não vai mais me humilhar dentro desta casa", diz para Léo, deixando claro que não aceita mais viver sob a sombra do empresário. Camille vai enfrentar um dos momentos mais sombrios de sua vida em Dona de Mim. A jovem, que sempre sonhou em conquistar fama e reconhecimento como influenciadora digital, verá seu desejo se transformar em um pesadelo quando atrair a atenção de um homem obcecado. Esse stalker chamado Ronaldo começará uma perseguição doentia que avançará da tela do celular para a vida real, deixando a costureira completamente vulnerável. A princípio, Cami estará empolgada com o aumento repentino de seguidores em suas redes sociais. Seu conteúdo de moda, beleza e frases motivacionais passará a gerar curtidas e comentários diários, o que a deixará animada. Ela se sentirá pela primeira vez verdadeiramente reconhecida. Só que entre centenas de mensagens positivas, surgirá uma presença constante, sufocante e agressiva. Ronaldo, um perfil que se destacará pelo excesso de intimidade e pelo teor sexual das abordagens. Nos primeiros dias, Cami até tentará ignorar. Depois, bloqueá-lo. Mas, como num jogo macabro, o homem sempre criará perfis falsos para voltar a entrar em contato. Mandará mensagens cada vez mais explícitas, carregadas de ameaças disfarçadas de elogios. "Você é minha. Ninguém vai te amar como eu", escreverá ele em uma das DMs. A tensão começará a escalar quando o stalker ultrapassar a barreira do virtual. Ronaldo descobrirá onde Cami mora, onde trabalha e começará a segui-la pelas ruas. O terror psicológico aumentará com o envio de fotos tiradas de longe, imagens dela saindo de casa, indo para a Boaz, almoçando com Pan e Marlon. A sensação de ser vigiada o tempo todo deixará Cami desesperada. Ela confidenciará o drama a Marlon, que insistirá para que ela denuncie. A jovem, mesmo com medo, criará coragem e irá à delegacia prestar depoimento. 2 policiais a ouvirão, tomarão notas, prometerão investigar, mas não haverá prisão. A sensação de impotência será devastadora. Cami deixará a sala fria da delegacia com lágrimas nos olhos, percebendo que está sozinha diante de uma ameaça real. Enquanto isso, a vida na Boaz passará por novas turbulências. Jaques,
Em mais uma de suas medidas impiedosas de corte de gastos, anunciará demissões em massa. Entre os funcionários dispensados estará justamente Cami. A notícia será um golpe duplo. Além do trauma, ela perderá o emprego, a fonte de renda que sustentava sua independência. A jovem sairá da fábrica transtornada, recusando até mesmo o apoio dos colegas. No caminho de volta, o pior acontecerá. Ronaldo, que já a seguia, enxergará na solidão da vítima a oportunidade para consumar seu desejo doentio. Ele a encurralará em uma rua deserta, usando a força física para imobilizá-la. A cena será retratada de maneira tensa e angustiante. O silêncio da noite, o som abafado do choro, o desespero de Cami tentando resistir sem sucesso. O estupro será consumado, deixando marcas profundas no corpo e na alma da costureira. Horas depois, atônita e em choque, Cami conseguirá retornar para casa. Marlon e Pam serão os primeiros a acolhê-la. O desespero de Pam, a raiva contida de Marlon e o silêncio quebrado de Cami formarão uma cena de cortar o coração. Entre soluços, ela contará o que aconteceu. A casa se transformará em um ambiente de dor, mas também de resistência. A partir desse ponto, a vida de Cami entrará em um abismo de sentimentos contraditórios. Por um lado, a jovem se sentirá destruída, culpada e sem chão. Por outro, começará a nutrir um desejo ardente de vingança. Ela não suportará a ideia de Ronaldo seguir impune, andando pelas ruas, talvez pronto para atacar outras mulheres. Sem contar ao namorado, que é policial, Cami tomará uma decisão arriscada. Ela procurará Ryan, pedindo ajuda para executar um plano sombrio contra o criminoso. "Eu não quero justiça, eu quero vingança", dirá com os olhos marejados, mas com uma determinação assustadora. Ryan ficará em choque, mas não esconderá a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, especialmente quando perceber a gravidade do que aconteceu. A trama se intensificará com as consequências desse ato brutal. A fragilidade emocional de Cami, o risco de ela se afundar em um caminho perigoso e a possibilidade de uma vingança sangrenta transformar ainda mais sua vida. Enquanto isso, Marlon começará a notar mudanças no comportamento da namorada. Ela se tornará mais silenciosa, arredia e passará a esconder seus passos. O policial, ainda sem saber da decisão dela, ficará dividido entre o amor que sente e a frustração por não conseguir protegê-la. A perseguição de Ronaldo, o silêncio cúmplice de Cami e a tensão em torno de sua vingança vão abalar não apenas sua trajetória, mas também o destino de todos ao seu redor. Depois do crime brutal, Cami não conseguirá mais dormir em paz. As noites serão povoadas por pesadelos. O rosto de Ronaldo surgirá em cada sombra e a sensação de ser observada não desaparecerá. Marlon insistirá para que ela continue indo à polícia, mas a jovem, cada vez mais tomada pelo ódio e pela impotência, decidirá que não pode esperar por justiça que nunca chega. É então que Ryan se tornará seu cúmplice. Movido pela revolta e pelo desejo de proteger a amiga, ele aceitará ajudar. Os dois, em encontros às escondidas, arquitetarão um plano para atrair Ronaldo até um lugar isolado. "Se ele me vigia tanto, vai ser fácil fazê-lo cair na armadilha", dirá Cami com firmeza assustadora. A jovem marcará presença em suas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Postará fotos, aparecerá em live sorrindo, mas tudo terá sido calculado para atrair a atenção do stalker. Como esperado, Ronaldo surgirá novamente, com outro perfil falso, elogiando, insinuando e, finalmente, tentando marcar um encontro. Cami aceitará, e o destino do agressor começará a ser selado. Na noite marcada, Ronaldo acreditará que terá a jovem mais uma vez sob seu controle. Mas, ao chegar ao ponto combinado, encontrará Cami e Ryan o esperando. O rapaz, impetuoso, o agarrará primeiro, derrubando-o no chão. Cami, em fúria, não recuará. Pela primeira vez desde o estupro, ela se sentirá dona da própria vida, transformando o medo em coragem. "Você roubou a minha paz, destruiu meus sonhos, agora vai sentir o que é viver aterrorizado", gritará a costureira enquanto o stalker implora.
Ryan será o braço que garante a contenção, mas será Cami quem ditará as regras da vingança. A cada palavra dela, Ronaldo se verá acuado, sem a arrogância que carregava ao persegui-la. O clima será de tensão absoluta. A linha entre justiça e crime estará prestes a se apagar. Ryan tentará contê-la. Cami, pensa bem. Se a gente passar desse limite, não tem volta. Mas ela, tomada pela dor e pelo desejo de reparação, permanecerá firme. O público verá até onde Cami será capaz de ir em sua vingança. Se recuará no último instante ou se levará o Stalker ao mesmo abismo de terror que ele a jogou. Samuel não conseguirá mais segurar o peso das descobertas que fez sobre Jaques e, em meio a uma brincadeira inocente, encontrará em Léo a única pessoa em quem poderá confiar. O reencontro dos dois em um esconderijo improvisado, a banheira de um dos banheiros luxuosos da mansão, será palco de revelações perigosas, de memórias que reacenderão sentimentos e de uma cumplicidade que Jaques e Ricardo jamais imaginaram que poderia renascer. Tudo começará com uma fofoca aparentemente banal. Tânia, tomada pelo desejo de desabafar e plantar intrigas, procurará Samuel em um momento de irritação. A mulher deixará escapar que Ricardo não mantém o cargo na Boaz apenas por competência, mas por algo muito mais obscuro. Você acha mesmo que o Ricardo tá lá só porque é advogado esperto? Engano seu, Samuel. Ele sabe de coisa pesada, coisa que se ele abrir a boca, acaba com a carreira do Jaques em 2 minutos. As palavras cairão como uma bomba na mente do rapaz. Samuel tentará disfarçar o choque, mas sua inquietação será visível. O jovem passará o resto do dia com o pensamento fixo. Se Tânia falou aquilo, é porque alguma verdade existe. Tomado pela urgência, Samuel decidirá pressionar Ricardo. O encontro dos dois no escritório da Boaz será carregado de tensão. Ricardo, eu vou ser direto. O que você sabe sobre o Jaques? E não me venha com evasivas. Não sei do que está falando, Samuel. Sabe sim. Tânia me disse que você guarda alguma coisa contra ele. E eu vou descobrir, quer você colabore, quer não. Ricardo, em vez de perder o controle, manterá uma calma artificial, medindo cada palavra como quem joga xadrez. Mas justamente essa calma denunciará que o advogado esconde algo. O silêncio dele, mais eloquente que qualquer resposta, deixará Samuel ainda mais desconfiado. Pode ficar me olhando assim, mas lembra do que eu tô dizendo. Segredo nenhum fica enterrado para sempre. Disparará Samuel antes de sair. De volta à mansão, ainda com a mente fervendo, Samuel ouvirá risadinhas e passos leves pelo corredor. Ao abrir a porta do banheiro, deparará com uma cena insólita. Léo, espremida dentro da banheira, tentando abafar o riso. "Chiu, ou se esconde ou vaza", dirá ela divertida. Samuel não resistirá. Fechará a porta e entrará na banheira ao lado dela como cúmplice. Nesse instante, ambos serão transportados ao passado, quando Sofia, carente da presença do pai, os trancou ali para que ficassem juntos. "Engraçado. Parece que nada mudou", comentará Samuel, olhando para Léo com ternura. "Mudou sim. Naquele dia Sofia só queria se sentir menos sozinha. Agora ela brinca porque aprendeu a lidar com a falta. Mas a saudade dela ainda existe, Samuel." As palavras da babá tocarão fundo o coração dele. A lembrança do irmão, Abel, pesará como uma sombra. Mas o momento de fragilidade se transformará em coragem. Samuel decidirá abrir seu coração e revelar o que descobriu. "Léo, preciso te contar uma coisa séria. Descobri que o Ricardo sabe algum podre do Jaques. A Tânia deixou isso bem claro." Léo arregalará os olhos, surpresa. O coração dela baterá acelerado. A babá perceberá que não se trata apenas de uma fofoca, mas de um segredo que pode explodir como dinamite. "Mas você tem certeza? Isso pode ser perigoso demais, Samuel. Se o Jaques descobrir que você está atrás disso..." "Eu não posso ficar parado, Léo. Ele já fez muito mal para essa família. Se Ricardo sabe de alguma coisa, eu vou arrancar, nem que seja a última coisa que eu faça." A intensidade do olhar dele deixará Léo sem palavras. Ela sentirá que aquele segredo é o início de algo grande, mas não terá tempo de responder.
De repente, a porta se abrirá com força. Sofia, sorridente, pulará para dentro do banheiro. Achei vocês! Sabia que iam se esconder aqui? O clima entre Samuel e Léo será quebrado num instante. Samuel forçará um sorriso, enquanto Léo respirará fundo, tentando disfarçar a tensão. A menina, inocente, não perceberá que acabara de interromper um momento decisivo. Enquanto isso, em outra parte da mansão, Tânia relembrará com ironia a forma como soltou a fofoca. Ela própria não sabe os detalhes, mas terá prazer em ver Samuel inquieto. Já Ricardo, sozinho em seu escritório, olhará para uma pasta trancada à chave. O segredo que ele guarda é mais sujo e perigoso do que qualquer um imagina, e envolve não apenas Jaques, mas também a morte de Abel. Ricardo, suando frio, murmurará para si mesmo: se esse garoto continuar cavando, vai acabar descobrindo tudo. E aí, nem eu, nem Jaques vamos ter saída. A partir daí, o clima se tornará cada vez mais pesado. Samuel, ainda abalado com a interrupção, buscará novas formas de se aproximar de Ricardo. Léo, por sua vez, passará a observar cada movimento dentro da mansão, temendo que Sofia acabe envolvida na guerra de segredos. A cumplicidade entre Samuel e Léo crescerá em silêncio, alimentada por olhares, lembranças e pela certeza de que apenas juntos conseguirão enfrentar a tempestade que se aproxima. Mas enquanto isso, Jaques permanece no escuro, acreditando que controla todos ao seu redor. O que ele não imagina é que o próprio advogado que diz defendê-lo pode ser a chave da sua ruína. O clima entre Samuel e Léo vai se intensificar de um jeito inesperado. O que começará como uma simples brincadeira de Sofia acabará se tornando o momento ideal para uma revelação capaz de mudar os rumos da família Boaz. O esconderijo improvisado, uma banheira antiga da mansão, reacenderá lembranças, sentimentos abafados e principalmente um segredo que Samuel não pode mais guardar. A primeira fagulha será acesa por Tânia. Amargurada, sempre pronta a usar a língua como arma, ela jogará a informação no colo de Samuel, como quem joga gasolina em uma fogueira. Você não percebe? O Ricardo só continua empregado porque sabe de coisa pesada do Jaques. Se abrir a boca, o teu tio desmorona. O rapaz ficará perturbado. Até então, desconfiava dos métodos de Jaques, mas não tinha provas concretas. Agora, com essa fofoca, uma nova trilha se abrirá diante dele. A curiosidade se transformará em necessidade. Descobrir a verdade por trás do silêncio de Ricardo. No escritório da Boaz, Samuel encurralará o advogado. Ricardo, eu não vou rodear. O que você sabe do Jaques? Não sei do que está falando. Sabe sim. A Tânia me disse. Você o mantém refém de alguma coisa. E vou descobrir, queira você ou não. Ricardo manterá a compostura, mas sua frieza só servirá para aumentar as suspeitas. O advogado fingirá não entender, mas por dentro se corroerá de medo. O que Samuel ainda não sabe é que esse segredo envolve não apenas a corrupção de Jaques, mas também circunstâncias obscuras da morte de Abel. De volta à mansão, Samuel se deparará com uma cena inusitada. Léo encolhida dentro da banheira, rindo baixinho, enquanto Sofia corre pelo corredor. Chiu! Ou se esconde ou vaza! Dirá a babá. Sem pensar duas vezes, Samuel entrará também. Os dois, lado a lado, rirão da situação e recordarão do dia em que Sofia os trancou juntos, tentando criar um novo lar para si. Léo explicará que a menina, naquela época, só queria se sentir menos órfã da presença paterna. Sofia vira uma das herdeiras da Boaz e faz Jaques perder o poder que tanto queria. O destino de Sofia sofrerá uma virada inesperada e decisiva. Rosa, cada vez mais fragilizada pela luta contra o Alzheimer, mas ainda consciente do risco que corre diante da ambição desmedida de Jaques, tomará medidas drásticas para proteger a neta. Temendo que o próprio filho a interdite para assumir sozinho o controle da Boaz, a matriarca da família antecipará uma jogada estratégica que mudará completamente a rota do poder dentro da empresa. A veterana decidirá que não pode mais adiar uma escolha que vinha amadurecendo em silêncio. Em seus momentos de lucidez, Rosa compreenderá que está cercada. De um lado, a doença que ameaça roubar sua memória e sua autonomia. De outro, o filho vilão, pronto para usar qualquer fragilidade contra ela.
será nesse turbilhão de sentimentos que a matriarca buscará uma saída que impeça Jacques de triunfar em sua ambição doentia. Determinada, Rosa procurará especialistas para realizar uma série de exames clínicos, exigindo um laudo que comprove sua plena capacidade mental no momento das decisões. Não quero que amanhã venham dizer que eu não sabia o que estava fazendo, dirá a veterana com firmeza ao médico, mesmo com a voz embargada pela emoção. Esse documento médico será sua arma secreta. Com ele em mãos, Rosa partirá para a elaboração de um novo testamento. Acompanhada por Filipa, que se tornará sua confidente fiel nesse plano, ela comparecerá a um cartório em absoluto sigilo. Ali, assinará um documento que mudará toda a dinâmica da sucessão da Boaz. No testamento, Rosa garantirá que Sofia será uma das principais herdeiras, recebendo metade das ações da empresa. Além disso, nomeará Samuel como curador oficial de suas finanças e bens quando ela não tiver mais condições de gerir sozinha. É ele quem tem a coragem e a honestidade que me dão segurança. Samuel vai cuidar de mim e de tudo aquilo que Abel construiu, declarará emocionada diante do tabelião. Filipa, por sua vez, se tornará peça-chave na articulação. Comovida com a lucidez e determinação da sogra, ela se comprometerá a guardar segredo absoluto. Eu não vou deixar que o Jacques descubra nada até ser tarde demais. Pode confiar em mim, Dona Rosa, prometerá, segurando firme a mão da veterana. A jovem acompanhará todos os trâmites, desde a preparação dos documentos até a assinatura final, ajudando a manter a discrição necessária. Para despistar Jacques, Filipa inventará compromissos falsos e até viagens de rotina ao médico, tudo para encobrir os reais movimentos de Rosa. Enquanto isso, na mansão, Jacques acreditará estar no controle. Instalado nos antigos aposentos de Abel, o vilão vigiará cada gesto da mãe, convencido de que pode manipular a doença dela a seu favor. Sem imaginar o contra-ataque que se desenha em segredo, Jacques se sentirá cada vez mais confiante de que está prestes a assumir sozinho todo o Império Boaz. O vilão já terá dado um passo importante. Conseguirá retirar o nome de Sofia do testamento antigo de Abel, deixando a menina completamente sem herança. Essa ação, feita às escondidas, será vista por ele como a vitória definitiva sobre Samuel e Léo. Agora ninguém me tira da jogada. Essa empresa vai ser só minha, dirá ele, olhando para os documentos adulterados com um sorriso perverso. No entanto, o que Jacques não sabe é que sua própria mãe prepara um movimento ainda mais forte. A decisão de Rosa de reescrever o testamento surgirá como um verdadeiro escudo contra a ambição do filho. A revelação desse documento, no momento certo, será capaz de desmontar anos de manipulação e deixar Jacques em completo desespero. Enquanto Rosa age no silêncio, Samuel começa a desconfiar dos passos do tio. Ele percebe as tentativas de Jacques de desestabilizar Léo, humilhar Sofia e manipular a todos na mansão. Com o coração apertado, o rapaz decide se aproximar ainda mais da avó, buscando apoio. A senhora não está sozinha, avó. Se precisar de mim, eu largo tudo para lutar pela Boaz e pela nossa família, garante, emocionado. Essas palavras darão a Rosa ainda mais coragem para seguir em frente. Em seus instantes de clareza, ela escreverá cartas, fará anotações e organizará pastas com provas de sua decisão, temendo que no futuro não consiga mais se explicar. A cada folha assinada, a veterana sentirá que está construindo uma muralha contra a tirania do próprio filho. Enquanto isso, Jacques continuará cego pela vaidade. Acreditando que já venceu, o vilão começará a se expor, tratando os demais familiares com desprezo e se vangloriando de que a Boaz agora tem um único dono. Suas atitudes arrogantes, no entanto, serão o prenúncio do grande baque que está por vir. O Novo Testamento será guardado em um cofre de confiança, fora da mansão, para impedir que Jacques tenha qualquer acesso. Rosa, mesmo com lapsos de memória, terá o cuidado de confiar uma cópia lacrada a Filipa, pedindo que a jovem só a revele quando sentir que não há mais volta. Se eu me perder de mim mesma, se um dia não lembrar nem do nome da minha neta,
Você vai se lembrar por mim. Vai lembrar que essa menina merece ser feliz, que ela tem direito a viver dignamente, sem que o Jacques coloque as garras nela, dirá Rosa, com lágrimas escorrendo em sua face marcada pelo tempo. Filipa, emocionada, prometerá cumprir o pedido até o fim. A senhora pode confiar em mim. Se ele descobrir, vai ser tarde demais. Eu mesma faço questão de ser o estopim da queda dele. Na mansão, o vilão seguirá em sua escalada de poder. Ele controlará reuniões da Boaz, mandará e desmandará nos empregados e começará a agir como se fosse, de fato, o único dono do império. Para intimidar, passará a trancar gavetas e cofres, vigiar os passos de Sofia e até ameaçar Léo, insinuando que ela poderá perder o emprego se não ficar do seu lado. Você não é nada aqui dentro, só está nessa casa porque eu permito. A hora que eu cansar, mando você embora com uma mão na frente e outra atrás, disparará ele ao encarar a jovem. O clima de terror crescerá na mansão, mas, do lado de fora, a trama de Rosa ganhará cada vez mais força. Samuel, sem saber de todos os detalhes, começará a sentir que algo grande está sendo preparado. Ele notará que Filipa anda misteriosa, mas preferirá não pressioná-la. O momento da virada virá de forma brutal. Jacques convocará todos da família para anunciar que, a partir dali, ele será o único administrador da Boaz, alegando que conseguiu limpar os registros e eliminar o nome de Sofia como herdeira. Rosa, mesmo debilitada, exigirá estar presente. Amparada por Samuel e Filipa, ela aparecerá na sala principal da mansão, surpreendendo a todos. Você pode ter mexido nos papéis do Abel, Jacques, mas esqueceu que eu ainda estou viva, dirá ela com uma força inesperada. O vilão ficará atônito. Do que a senhora está falando, mãe? Não inventa história, tentará disfarçar, mas a veterana ordenará que Filipa entregue o envelope lacrado. No documento, diante de testemunhas e advogados, constará a assinatura fresca de Rosa, validando o Novo Testamento. A revelação será um golpe avassalador contra Jacques. Sofia estará oficialmente entre as herdeiras da Boaz, com metade das ações sob sua posse, e Samuel será o curador oficial de todo o patrimônio. O vilão perderá completamente o chão. O rosto dele se transformará num misto de ódio e incredulidade. Isso é mentira. Vocês estão todos contra mim. Essa mulher não sabe nem o que comeu no café da manhã, como pode ter feito esse documento, gritará numa tentativa desesperada de desqualificar a mãe. Mas o laudo médico anexado ao testamento provará que no dia da assinatura, Rosa estava plenamente capaz de decidir. A presença de testemunhas e a confirmação legal deixarão Jacques encurralado. Ele, tomado pela fúria, derrubará objetos, quebrará móveis e, aos berros, prometerá vingança. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ninguém tira de mim aquilo que é meu por direito, bradará, deixando todos em choque com o surto. Mesmo abalada pelo esforço, Rosa se manterá firme. Você nunca entendeu o que é direito, Jacques. A Boaz não é só tijolo e dinheiro, é sangue, é suor, é dignidade. E você nunca teve nenhuma dessas coisas, dirá, emocionada, antes de ser amparada por Samuel. Sofia, que ouvirá tudo em silêncio, ficará em prantos. A menina abraçará a avó, agradecendo por tê-la protegido. Eu prometo que vou honrar isso, vovó. Eu nunca vou deixar ele destruir o que o pai Abel e a senhora construíram. Jacques fuça o antigo armário de Abel, encontra um envelope secreto escondido há anos e fica destruído por dentro. Uma revelação devastadora vai virar de cabeça para baixo a vida de Jacques e abalar os alicerces da mansão Boaz. O vilão, convencido de que está no auge de seu poder após se apossar dos espaços e bens de Abel, será surpreendido por um segredo que mudará para sempre sua forma de ver o irmão, Olívia e até os próprios filhos. Jacques começará a tarde revirando os pertences de Abel, já tomado pelo desejo de apagar qualquer vestígio do irmão dentro da casa. Ele abrirá gavetas, rasgará papéis, mexerá em livros e, num impulso, puxará um armário antigo, esquecido no fundo da sala. A mobília, empoeirada e pesada,
parecia guardiã de algo que o tempo não conseguiu destruir. Ao girar a chave que ainda estava presa à fechadura, Jacques encontrará um compartimento oculto. Dentro dele, repousava um envelope pardo, selado, com o nome de Abel escrito à mão. A caligrafia trêmula denunciava algo íntimo, quase proibido. "O que é isso? Um segredo do Abel?" murmurará Jacques, já tomado pela curiosidade e pelo veneno da suspeita. Ele abrirá o envelope com brutalidade e, ao folhear as primeiras páginas, ficará atônito. Clínica de reprodução assistida. Abel Rubem Boaz. Exames de sangue. Biópsia. Espermograma. Lerá em voz alta, gaguejando. Seus olhos, cada vez mais arregalados, percorrerão o laudo médico. Azoospermia não obstrutiva. Completa. Contagem 0 de espermatozoides. Abel não podia ser pai, gritará tremendo as mãos. O vilão, acostumado a manipular segredos, finalmente tropeçava em um que não era seu, mas que mudava toda a sua história. O chão parecerá sumir debaixo de seus pés. Ao lado dos exames, havia também uma fotografia amarelada pelo tempo. Olívia, a primeira esposa de Abel, sorridente, segurando um pequeno porta-retrato com uma criança. Jacques, ao tocar a imagem, sentirá o coração disparar. "Não, não pode ser!" sussurrará, quase sem ar. Nesse instante, a mente de Jacques será transportada para o passado. Um flashback intenso o levará ao quarto de hotel onde, anos atrás, se encontrava com Olívia às escondidas. A lembrança voltará vívida, como se o tempo não tivesse passado. "Você vai me chantagear? É assim que quer ficar comigo? É assim que me ama?" questionava Olívia, com lágrimas nos olhos e a respiração ofegante. Jacques, mais jovem, tentava se defender. "Não, nunca vou te chantagear, Olívia. Eu te amo, e muito mais do que você a mim. Desde o nosso primeiro beijo, décadas atrás, faria qualquer coisa por você." Olívia firme se afastava, impondo sua condição. "Então prove. Nunca conte a ninguém o que existiu entre nós. Nem ao Abel. Por mim, Jacques. Se você realmente me ama, se eu realmente te torno um homem melhor, então prove que já é esse homem. Enterre esse segredo comigo." A cena se dissolvia em sua mente, mas o peso da promessa quebrada voltava agora com força esmagadora. De volta à sala, Jacques caía na realidade, os exames ainda tremendo em suas mãos. A revelação era incontornável. Abel jamais poderia ser pai. Isso significava que os filhos que todos acreditavam ser de Abel, Davi e Ayla, na verdade carregavam seu sangue. "Olívia, você sabia. E me usou. Você me enganou durante todos esses anos", murmurará em estado de choque. O vilão começará a andar em círculos como uma fera enjaulada. A raiva e a dor se misturavam em um turbilhão de sentimentos. Pela primeira vez, Jacques não se sentia dono do jogo, mas vítima de uma armadilha do destino. Ele recordará de momentos com Davi e Ayla, agora vistos sob outra perspectiva. A risada de Davi, tão parecida com a sua própria na juventude. O olhar firme de Ayla, herdado talvez da determinação que sempre carregou. Pequenos detalhes que antes ignorava, agora ganhavam sentido cruel. "Meus filhos, meus próprios filhos, e eu nunca soube. Vivi à sombra do Abel, acreditando que eles eram dele quando, na verdade, são meus. Ela escondeu isso de mim, Olívia", dirá, despedaçado. A revolta de Jacques crescerá em proporções incontroláveis. Ele socará a parede, atirará o envelope contra o chão, mas logo se ajoelhará para juntar os papéis novamente, como se quisesse confirmar a cada segundo que aquilo não era um pesadelo. Sozinho, ele cairá no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. As lágrimas raras em sua vida escorrerão silenciosas. Pela primeira vez, o homem que sempre se orgulhou de não sentir fraqueza será consumido pela dor de uma verdade maior do que seu ego. "Abel, você roubou até isso de mim. Viveu como pai dos meus filhos, e eu nem sabia. E você, Olívia,
Foi capaz de me negar a única coisa que eu sempre quis de verdade. Uma família lamentará, em voz embargada. O silêncio da casa será sufocante. Cada canto da mansão parecerá zombar dele, lembrando-o de sua própria hipocrisia, sempre tão rápido para acusar, mas agora esmagado por uma revelação que desmontava sua identidade. Da dor nascerá uma nova obsessão. Jacques começará a imaginar como contar a verdade, se deveria revelar aos filhos que é o verdadeiro pai ou usar essa informação como arma contra todos. A mente dele se tornará um campo de batalha. Davi, Ayla, vocês são meus, sempre foram, e agora ninguém mais vai me impedir de tomar o que é meu por direito. Murmurará, deixando claro que o segredo recém-descoberto pode se transformar em seu próximo trunfo. Mas, antes de qualquer decisão, ele será corroído pelo vazio da traição. Olívia, você me usou, e eu nunca vou te perdoar. Jacques continuará sentado, os exames ainda espalhados pela mesa, encarando cada linha como se fossem facas atravessando sua carne. O silêncio da mansão, quebrado apenas pelo tic-tac insistente de um relógio antigo, será o cenário perfeito para o peso daquela revelação. Ele passará a mão pelos papéis novamente, quase obcecado, como se precisasse reler para acreditar. Seus olhos fixarão nos nomes: Davi Boaz, Ayla Boaz. O sobrenome que carregavam era uma mentira, um disfarce. Por trás, o sangue corria dele, Jacques. Eles são meus filhos. E ninguém nunca me disse, ninguém me deu esse direito. Nem o Abel, nem a Olívia. Murmurará com a voz quebrada. Uma mistura de dor e raiva tomará conta dele. A lembrança de Olívia sorrindo ao lado de Abel voltará como uma facada. Você sabia, Olívia. Você sempre soube. E me usou. Repetirá como um mantra até que sua voz se transforme num grito abafado, cheio de rancor. Aos poucos, porém, as lágrimas darão espaço ao olhar frio, calculista. Jacques, mesmo destruído por dentro, começará a vislumbrar o poder que aquela verdade poderia lhe dar. Se revelasse a paternidade, mudaria completamente a dinâmica da família. Samuel perderia força. Rosa ficaria desestabilizada. Davi e Ayla se veriam obrigados a encarar um destino que jamais imaginaram. E ele, Jacques, poderia finalmente assumir o lugar de patriarca, não apenas da empresa, mas do sangue Boaz. Ninguém precisa saber ainda. Isso pode ser minha arma mais poderosa, dirá, guardando novamente os exames dentro do envelope. Mas o vilão não conseguirá conter um estremecimento ao pensar no que significaria olhar nos olhos de Davi e Ayla e chamá-los de filhos. Jacques fechará o armário com força, como se tentasse trancar também os sentimentos que brotavam de dentro dele. Caminhará até a janela da sala, olhando para o jardim escuro da mansão. Abel, até morto você continua me atormentando. Mas agora é a minha vez. Eu vou transformar essa dor em poder. E quando chegar a hora, todos vão saber a verdade. O reflexo dele no vidro mostrará não apenas um homem vingativo, mas também um pai ferido, dividido entre o desejo de ser reconhecido e a sede de vingança. E, em meio ao silêncio, apenas uma certeza se fará ouvir dentro dele. Davi, Ayla, vocês sempre foram meus, e um dia vão saber. A relação de confiança entre Cami e Marlon será colocada à prova, e uma cena digna de barraco vai estremecer o romance dos dois. Tudo começará de maneira aparentemente inocente, mas uma sequência de mal-entendidos transformará o clima no galpão de kickboxing em palco de acusações, ciúmes e constrangimento. Bárbara estará em clima de conquista pessoal. Após muito tempo tentando se reerguer profissionalmente, a jovem finalmente estreará como treinadora no galpão, diante de um grupo de alunos ansiosos. A sala estará cheia, o barulho dos sacos de pancada ecoará pelo espaço e o olhar atento dos novatos se fixará nela. Com voz firme, ela dará instruções. Postura, respiração e disciplina. Lembrem-se, o corpo só responde quando a mente está alinhada. Os alunos vibrarão com a energia da professora, que se mostrará segura e confiante. No final da aula, os aplausos virão espontâneos,
enchendo Bárbara de orgulho. Será nesse clima de reconhecimento que Marlon surgirá, entrando discretamente pelo portão do galpão. Parabéns, Bárbara. Mandou muito bem, dirá ele com um sorriso contido. Valeu, Marlon. Você sabe que ouvir isso de você tem outro peso, responderá ela, demonstrando cumplicidade. Antes que Marlon possa se despedir, Bárbara, ainda tomada pela adrenalina, lançará um desafio. Foi puxado, mas já que você tá aqui, bora fazer luva? Tô precisando de alguém à minha altura. Marlon desconversará, tentando evitar qualquer clima desconfortável. Não tô com cabeça hoje, a gente marca outra hora. Mas os alunos, empolgados com a possibilidade de ver dois atletas experientes em ação, começarão a gritar em coro. Luta! 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 Bárbara provocará novamente, rindo. Tá vendo, Marlon? A voz do povo é a voz de Deus. Encurralado pelo entusiasmo coletivo, ele cederá. Tá bom, vai, mas pega leve. O ringue será montado rapidamente e os alunos formarão uma roda animada em volta. Bárbara e Marlon colocarão as luvas, trocando olhares carregados de desafio, mas também de respeito. O narrador do roteiro descreve. Bárbara entra com uma combinação de gancho cruzado, tenta um chute giratório, Marlon desvia, segura a perna dela. Ela perde o equilíbrio, cai para a frente e ele vem junto. Os dois rolam pelo tatame. Bárbara, ágil, troca de posição e termina por cima dele. Entre risos, ela provocará. Agora sim eu te peguei. Os alunos aplaudirão a cena, sem malícia, mas a imagem de Bárbara sobre Marlon trará uma interpretação completamente diferente quando vista de fora. No mesmo instante, do lado de fora do galpão, Cami se despedirá de Rian e Dedé. O rapaz, animado, soltará uma frase que acenderá todas as desconfianças da ruiva. Tô indo pro galpão encontrar a Bárbara. A gente marcou lá. Cami arregalará os olhos, sentindo o coração disparar. Como é que é? Você disse Bárbara? Rian confirmará sem notar o incômodo dela e partirá. Sentindo-se traída, Cami decidirá ir até o galpão. Rian, preocupado, irá junto. Quando Cami abrir a porta do espaço, encontrará a cena no tatame. Bárbara, rindo, deitada sobre Marlon, enquanto ele tenta se levantar. Para quem olha sem contexto, será a imagem perfeita de uma traição. A voz de Cami ecoará como um trovão. Mas o que é que está acontecendo aqui? O silêncio tomará conta do galpão. Os alunos se entreolharão, sem entender. Marlon tentará se explicar, mas não terá tempo. Cami avançará, furiosa. Eu sabia! Sempre essa história de vocês dois, sempre essa proximidade. Agora eu pego no flagra e querem que eu acredite que é só treino? Bárbara se levantará rapidamente, ainda ofegante da luta, tentando se justificar. Cami, não é nada disso. Foi só um golpe. Eu perdi o equilíbrio, ele caiu em cima, depois eu fiquei por cima. Todo mundo aqui viu. Cami, no entanto, estará cega de raiva. Eu não sou idiota, Bárbara. Você sempre deu em cima dele, desde que apareceu nesse galpão. Tá feliz agora? Conseguiu o que queria. O clima ficará insustentável. Marlon tentará intervir, levantando-se do tatame e falando com firmeza. Cami, você tá entendendo errado. Foi só uma luta, nada mais. Mas a ruiva não se dará por convencida. Nada mais? Você deitado com ela no chão rindo? E eu que tô errada? Me poupe, Marlon. Os alunos, constrangidos, começarão a se dispersar, mas alguns permanecerão como plateia involuntária do escândalo. Bárbara, sentindo-se injustiçada, perderá a paciência. Eu não vou aceitar você me humilhar na frente de todo mundo, Cami. Se tem problema com seu namorado, resolve com ele, não me coloca no meio. Cami, exaltada, retrucará. Você tá no meio desde o começo, Bárbara, e eu não vou engolir essa palhaçada. Tá pensando que vai me passar por cima? Tá enganada! O barraco se instalará e a rivalidade entre as duas atingirá seu ápice, colocando em risco não apenas o namoro de Cami e Marlon, mas também a harmonia do galpão, que se transformará em campo de batalha emocional. A confusão no galpão não ficará restrita apenas ao círculo imediato. Rian, tentando proteger, tentará contê-la. Cami, respira!
Você tá armando um barraco no meio dos alunos? Vai se arrepender depois. Mas a ruiva estará fora de si. Eu não tô armando barraco nenhum, Rian. Tô defendendo o meu relacionamento, porque aqui tem gente querendo se aproveitar da boa-fé dos outros. Bárbara retrucará em tom ácido, já sem paciência. Se o seu relacionamento tá tão frágil que uma luta no tatame abala tudo, então o problema não sou eu, Cami. O problema é você e o Marlon. O silêncio dos alunos se transformará em cochichos. Alguns comentarão baixinho, intrigados com o escândalo. Outros mandarão mensagens em grupos de celular, espalhando a fofoca rapidamente. Em questão de horas, toda a comunidade do galpão estará comentando o ocorrido. Léo será uma das primeiras a ficar sabendo da confusão. A babá ouvirá de uma vizinha: "Você acredita, Léo? A Cami invadiu o galpão e pegou a Bárbara caída por cima do Marlon. Foi um escândalo daqueles." Léo arregalará os olhos, mas tentará não demonstrar choque. "Meu Deus, a Cami não sabe se controlar. Isso ainda vai custar caro." Marlon, no entanto, ficará em uma posição extremamente delicada. De um lado, o amor por Cami, que agora estará abalado pela falta de confiança. De outro, a lealdade a Bárbara, que será injustamente acusada e exposta ao ridículo. No dia seguinte, o ambiente no galpão será pesado. Alguns alunos evitarão encarar Bárbara, outros farão piadinhas de mau gosto. A jovem magoada tentará manter a postura, mas por dentro estará ferida. Ela desabafará com Rian. "Não foi só o escândalo, Rian. Foi a humilhação. Eu lutei tanto para conquistar esse espaço, e agora todo mundo só fala que eu me joguei em cima do Marlon. Isso é injusto." O rapaz a apoiará. "Quem te conhece sabe da sua verdade. O tempo vai provar, Bárbara. Mas até lá, você vai ter que segurar a barra." Enquanto isso, Cami não dará sinais de recuar. De volta para casa, ela discutirá com Marlon de forma explosiva. "Não adianta você jurar inocência, Marlon. Eu vi com meus próprios olhos. Vocês dois rolando no chão, ela por cima de você. Eu não sou cega." Marlon, exausto, retrucará: "Você tá confundindo tudo, Cami. Se não confia em mim, não sei o que estamos fazendo juntos." A frase dele cairá como uma bomba, deixando no ar a ameaça de um término definitivo.